Olá, você que nos assiste, está começando agora mais um podcast Interior Baiano Notícias. E não se assuste, hoje estou sozinho, sem a presença de Júlia. Quem acompanha o podcast Interior Baiano Notícias sabe que sempre ao meu lado tem minha colega Júlia, que por motivos de saúde não está presente. E para começar, eu quero dizer que esse é mais um episódio para a gente trazer aquilo que a gente traz de essência no interior baiano, que é a política. A gente fala sobre tudo, né? Economia, saúde, desenvolvimento regional e principalmente política. Eu sou o Wilson Júnior e vou estar com vocês agora apresentando o nosso convidado de hoje. E vou copiar a Júlia, digamos assim, lendo rapidinho só um pouquinho sobre o nosso convidado. Hoje é o Thiago Rangel. Thiago Rangel é empresário e atualmente está na Secretaria Executiva do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Gavião, que é o Civaleg. Você já deve ter escutado falar sobre consórcio, que a gente já fez episódios específicos sobre consórcio aqui no Interior Baiano Notícias. Então, primeiramente, cumprimentar Thiago. Seja muito bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, Wilson. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Acompanho aí o Interior Baiano desde do seu primeiro episódio, né? Veio a somar aí para a nossa região. Então, primeiramente, parabenizar vocês pelo trabalho e me sinto muito enaltecido e agradecido por estar participando aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Pois é, então vou fazer o seguinte, para que até a pessoa que assiste o Interior Baiano aqui agora, nosso espectador, nosso ouvinte, que conheça, conta um pouco sobre você, fala aí, quem é Thiago Rangel? Então, isso, resumidamente, eu tenho uma ligação com Vitória da Conquista. Na verdade, sou conquistense, né? Minha família, meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe, são daqui, meus avós, meus tios, toda a família daqui. Mas minha vida se divide um pouco entre o sudoeste e o oeste da Bahia, porque já novinho, ainda com 3, 4 anos de idade, meu pai se muda para o oeste da Bahia, para Barreiras especificamente, e aí eu acabo ficando lá até a adolescência, né? Faço toda a parte colegial em Barreiras e depois da parte colegial volto para a Conquista para fazer faculdade aqui em Conquista, né? E fiquei aqui e vim para cá em 2004, fiquei até 2009, quando me formei em Direito, me tornei advogado, né? E aí já comecei a trabalhar na parte de advocacia. Porém, na época, 2 anos depois, mais ou menos, de formado, ainda morando aqui em Conquista e trabalhando, meu pai abre uma fábrica de aviões em Barreiras, né? E precisou muito me pediu muito para que eu fosse, para ajudar, que era uma empresa familiar e era algo que ele não tinha tanta expertise, era tudo muito novo para a gente, né? Apesar da nossa família ser toda ligada à aviação há muitos anos. Aí eu volto para Barreiras para ajudar ele nesse novo empreendimento, né? E ele, meu irmão, na época muito novo ainda, mas a gente começa a trabalhar aí nessa parte de aviação. Aí também me formei como piloto de avião, né? Como na família da gente, a gente sempre teve essa ligação com a aviação. E aí a gente tem essa caminhada aí, meio paralelo à atividade de advocacia, juntamente com essa parte de empresarial, de empreendedorismo na parte de aviação. E aí fiquei ainda lá até 2015. Né? Em 2015, quando teve aquela alta do dólar, a parte de fabricação, de montagem de aeronaves ficou um pouco inviável, a empresa acabou se privando apenas na parte de manutenção de aeronaves. E aí eu recebi o convite aqui para retornar para a Conquista, para poder trabalhar aqui novamente. Eu saí de Conquista, mas minha vontade era de permanecer desde o início. Eu amo Conquista, gosto demais daqui. Não pretendo morar aqui o resto da vida, se Deus permitir. E aí eu volto para a Conquista em 2015 e aí começo essa caminhada novamente na advocacia, também na parte empresarial, e as coisas foram acontecendo até que, por conta até da ligação com o Pedrinho, que é como se fosse um irmão para mim, que foi quem me convenceu em voltar para cá, mas também acabei me envolvendo muito com a política, a minha vida toda também. Acabei tendo várias ligações com essa parte política, tanto lá em Barreiras quanto aqui em Conquista, então uma coisa vai puxando a outra. Hoje eu trabalho com alguns municípios, hoje exerço a função de secretário, né, executivo do Civaleg, no qual o Fred, né, que é o nosso presidente, me deu essa oportunidade
de mostrar o trabalho. Então, ingressei em janeiro agora desse ano, no Civalerg. E aí a gente vem fazendo esse trabalho aí, tanto no Civalerg, quanto na parte empresarial, quanto na parte de advocacia e também a participação política na região, que é importante, tudo para a gente somar na nossa região o quanto a gente puder aí. É isso, você está na Secretaria Executiva do Civalerg e consórcio já é um tema batido aqui no interior baiano, então muita gente já conhece, mas muita gente também não conhece. Conta pra gente um pouco, digamos assim, resumidamente, o que é o Civalerg? Então, o Civalerg é um consórcio, na verdade a Bahia ela é dividida em vários consórcios, né? Para quem ainda é leigo e não entende um pouco, a Bahia ela é dividida em vários consórcios, que na verdade são consórcios de prefeituras, né? São consórcios regionais onde englobam prefeituras, até para que esses consórcios ele tenham um contato mais fácil com o governo do estado, principalmente com o governo federal também. A gente está falando de um estado de 417 municípios, então você imagina você ter que atender 417 prefeitos, 417 secretários. Então, na verdade, é uma forma da gente resumidamente atribuir as necessidades dos municípios e levar para o governo do estado ou para o governo federal, para que a gente consiga uma forma mais rápida de receber um retorno de alguma atividade, né? Hoje o nosso consórcio aqui ele tem algumas frentes de serviço, e eu falo aqui em nome até do nosso diretor, Roberto, no qual faz um trabalho desde o início fantástico, né? Uma pessoa da minha alta confiança e que a gente tem uma parceria e uma amizade muito grande. Então, assim, o consórcio hoje ele tem o SIM, né, que é o Sistema de Inspeção Municipal, que é uma inspeção que é feita pelo pessoal do consórcio a vários agricultores, ao pessoal da agricultura familiar, esse pessoal que cria esse tipo de alimento, eles fazem essa inspeção, faz o cadastro no consórcio também no governo, para que o pessoal tenha alguns benefícios com relação à venda desses produtos. Isso é muito importante, tem uma participação bacana. Tem o GAC, que é a Gestão Ambiental Compartilhada, que na verdade são os municípios que elas não têm, a maioria dos municípios pequenos eles não têm Secretaria de Meio Ambiente capacitada para conseguir os licenciamentos ambientais. Então a gente tem esse grupo, né? A gente tem esses profissionais que dá esse apoio, dá essa assessoria aos municípios e consegue fazer esses licenciamentos ambientais juntamente com o município. Isso ajuda demais os municípios. A gente tem os convênios com relação às manutenções das BAs aqui de todas esses, que são 19 municípios, né? Aqui no sudoeste da Bahia, inclusive Vitória da Conquista, que está também no consórcio da gente aqui do sudoeste. Então, a gente faz toda essa manutenção dessa malha viária, dessas BAs, a parte de roçagem, parte de tapa-buraco. Hoje a gente já conta com a usina de TSD, né, que é o chamado asfalto frio. Asfalto frio. Exatamente, para a gente poder estar fazendo essa manutenção dessas rodovias, dessas BAs, dessa malha viária toda. Roçagem, a gente tem um grupo de maquinário muito bom para estar fornecendo para os municípios. Inclusive agora também aqui em Conquista a gente cedeu alguma parte do maquinário, inclusive para ajudar na remoção aí para a limpeza da Lagoa das Bateias e enfim, outros municípios também, como motoniveladora, como caçambas, como caminhão-pipa, enfim, uma quantidade de maquinário aí, mais de 20 máquinas servindo os municípios, né, principalmente nessa parte das estradas vicinais, que é onde se precisa muito de manutenção, pessoal da zona rural. E tudo isso a gente faz exatamente para poder estar suprindo e ajudando essa parte da administração pública dos municípios e da melhor forma possível. E a gente tem um contato diário com todos os gestores para que a gente possa estar de alguma forma ajudando e levando as demandas e resolvendo os problemas também junto com eles através do consórcio. Acaba sendo meio que uma ponte também, né, entre os municípios e outros entes federativos, acaba também sendo uma espécie de assistência, né, para os municípios. Consórcio já foi pauta aqui, aí a gente sempre repete. Existem também diferenças entre o consórcio
no caso, esse consórcio que é o Civaleg, para aqueles consórcios que o pessoal conhece das policlínicas, né? O pessoal ainda confunde muito, não é? Exatamente. Hoje, na verdade, existem os consórcios multifilamentários, que é esse, né? Tipo o Civaleg, que na verdade é um consórcio mais voltado para a parte de infraestrutura. E tem os consórcios que são os consórcios de saúde, que são esses que fazem a administração das policlínicas. Então, são consórcios de atividades diferentes, né? Então, inclusive, são demandas diferentes, são diretores diferentes, presidentes diferentes. Eles não, na verdade, praticamente nem existe comunicação de um consórcio com o outro, porque realmente o objeto do consórcio é totalmente diferente. E vamos aqui, para 2023 agora, o que tem de ação do Civaleg aí para conclusão desse ano e até para início do ano que vem? Qual a expectativa para esse período? Então, a gente vai continuar fazendo esse trabalho, né? Todo esse trabalho que a gente já vem fazendo. A gente tem toda essa manutenção dessas BAs aí em plena atividade. A usina que a gente começou a funcionar aí há mais ou menos 60 dias. Graças a Deus está tudo funcionando bem, então a gente está conseguindo dar uma manutenção boa na malha viária na qual a gente é responsável, né? E todo esse trabalho a gente tem feito. E fora os convênios com relação à parte de obras também que a gente faz, né? Hoje a gente faz toda a parte até licitatória com relação às obras que são licitadas pelo governo do estado. A gente faz a fiscalização com relação à realização da obra, a gente faz as cobranças com relação à parte de cronograma da obra. Então, tudo isso a gente também tem essa responsabilidade de acompanhar e de cobrar, né, principalmente do vencedor da licitação, de quem está construindo a obra, para que entregue nos prazos, que isso, na verdade, é dever e também uma responsabilidade nossa, até para a gente ajudar os municípios, né? Então, a gente vai, hoje, continuar o trabalho e na verdade, a ideia é que o consórcio cada vez mais a gente consiga crescer, atender mais demandas, ajudar, né? A partir do momento que o governo do estado entender que a gente pode assumir outras responsabilidades, a gente vai estar pronto para assumir, para poder conduzir e ajudar o máximo que a gente puder. É isso. Anderson Públio, que teve um episódio aqui, ele é do CDS Alto Sertão, né? E ele comentou que também é uma forma do consórcio de baratear obras Sim, e serviços. Com certeza. Que ele bateu muito nessa tecla de que, através do consórcio, os municípios podem arcar com determinados serviços, intervenções que antes ficavam restritas à capacidade de municípios maiores, né? Na verdade, é um sonho meu, na verdade, e de Fred também, que é o presidente, a gente trazer uma usina de CBUQ, né, que é o asfalto quente. Se a gente conseguir que o governo do estado nos forneça isso, a gente vai conseguir baratear demais, principalmente essa parte de asfalto aqui da região, que é uma demanda que os municípios precisam demais. Então, assim, para você ter ideia, o consórcio lá do oeste da Bahia, eles, na pessoa da secretária, da minha colega Érica, eles fazem essa parte eles não só fazem a parte de fiscalização, mas eles executam as obras de pavimentação lá a um custo muito menor do que o do mercado. E isso ajuda demais as prefeituras, né? Eu digo muito menor, eu diria assim que a 60% do valor, né? E isso para os municípios, a gente que convive com os prefeitos, a gente sabe da dificuldade que eles passam e a vontade que eles têm de fazer, mas realmente quem convive com a gestão dos municípios menores sabe da realidade deles. Então, é realmente muito complicado. É vendendo almoço para comprar janta, e todo tipo de economia que tiver, para eles é muito válida. Então, a gente tem essa vontade de estar trazendo esse tipo de usina para cá e de estar executando mesmo esse tipo de obra, para que barateie para o município, para que traga mais benefício também para as comunidades, para o cidadão, né? É isso. Vou dar uma pausa aqui no bate-papo com o Thiago. Ele comentou aí sobre a realidade dos municípios, dos pequenos municípios, e isso, gente, você encontra muito no interiorbaiano.com.br. No Interior Baiano você tem pautas sobre diversos assuntos e diversos municípios. E lá você encontra uma aba de podcast onde você vai ter acesso a episódios anteriores com prefeitos de pequenas cidades, de cidades médias aqui da região, de cidades grandes aqui da região e, inclusive, com o Fred, presidente do Civaleg, prefeito de Licínio de Almeida, Fred Vasconcelos, doutor Fred. Ele foi pauta no Interior Baiano, tem um episódio dele, e nesse episódio também a gente toca um pouco no assunto do Civaleg e também de outros consórcios. E muita coisa sobre política, então fica ligado. E você que acompanha pelo YouTube,
Não se esqueça, isso aí, normalmente Júlia deixa e eu falo, né? Então, se inscreve no canal, curte aí a entrevista se tá gostando, tem muita coisa ainda pra acontecer aqui, e ativa o sininho, vai lá, pega nossas redes sociais, vai no Instagram, aí na descrição do vídeo tem o nosso Instagram, que é o Interior Baiano, e lá você encontra uma aba só de cortes. Então, assim, em todas as redes, o Interior Baiano está on. Vamos aqui pra uma segunda parte da nossa entrevista. Eu tô pulando aqui que a gente vai explorar bastante aqui, Thiago, hoje, que ele tem muito conteúdo pra passar pra gente. E vamos falar um pouquinho de política. Thiago, vamos iniciar falando o seguinte. O consórcio, ele tem realmente uma relação bem estreita com a questão do governo do estado, né? E aí eu vou ser direto. Já são aí mais de 8 meses de gestão do governador Jerônimo. Uma avaliação que você faz aí desse início de gestão de Jerônimo. Olha, Wilson, eu não escondo de ninguém o meu pensamento político, e não é porque eu estou hoje secretário do Civalerg que eu tenho meus posicionamentos com relação à política. Tenho um pensamento um pouco de direita, sim, não nego isso para ninguém. Agora, meu cargo hoje, ele é estritamente uma relação de gestão. Eu tenho muito respeito pelo governo do estado. Agora, eu vou te falar a verdade. O governo do estado hoje, na pessoa de Jerônimo, tem me surpreendido, né? Eu na verdade, eu não imaginava que ele entraria com tanto gás para trabalhar, e tem me surpreendido de forma positiva hoje, sinceramente. Não sou um cara que tive ligação nenhuma política com o PT, principalmente, mas a gente tem que ser justo com as coisas, e eu sou muito justo com relação a isso. Pelo que eu tenho acompanhado desde o início, principalmente por conta que você acaba tendo uma ligação com o governo do estado. O tempo todo estou lá, resolvendo as demandas. Tudo que a gente pede é resolvido, tudo que a gente necessita, eles estão prontos para atender. Eu tenho visto uma boa vontade muito grande do governo, da gestão de Jerônimo dar certo. Então, acredito até que tenha subestimado um pouco, né? Porque a gente não era uma pessoa que eu não conhecia, né? E eu só conhecia assim, pelo histórico do próprio trabalho dele no governo do estado. Então, acredito que ele tá trabalhando paralelamente tanto a parte social quanto a parte administrativa muito bem. Se continuar desse jeito, acredito que vai ser um bom governo e vai ser muito bom para a Bahia. Ampliando um pouco, transferindo agora a mesma pergunta, só que jogando na gestão federal. Esses primeiros 8 meses da nova gestão federal, do terceiro mandato do presidente Lula, tem alguma avaliação? Olha, Wilson, eu sou bem claro. Eu vejo com um pouco de preocupação nesse momento, e eu falo até pela parte que me toca, que é a parte dos municípios. Hoje a gente enfrenta um problema, a gente não pode tampar o sol com a peneira. A gente enfrenta um problema principalmente nos municípios, e é uma bandeira que a gente tem que levantar aqui, e não é de hoje, já tem de alguns meses. Os municípios estão passando por muita dificuldade com relação ao governo do estado. Eu falo isso porque eu acho que, na verdade, assim, nós estamos na Bahia, a Bahia voltou em peso com o governo Lula, e existe hoje um sentimento de preocupação e até um pouco de decepção dos prefeitos hoje na Bahia, e eles não têm conseguido mais esconder isso de ninguém, porque realmente tem cidades aí pequenas, né, que estão recebendo valores muito menores do que vinham recebendo nos anos anteriores, e está causando um transtorno muito grande para os prefeitos. Então, assim, espero que seja um problema que seja resolvido, mas que, assim, a gente avaliando aqui 7 meses de gestão, principalmente aqui na Bahia, igual eu falei, tem municípios aí que o prefeito faz isso aqui para poder trabalhar, para sobrar um dinheiro no final do mês, para poder fazer uma manutenção, para poder fazer alguma obra, fazer alguma coisa. E eu tenho visto isso com muita preocupação nessa parte de gestão municipal. A outra parte de gestão, acho que está tudo muito caminhando ainda lentamente, né? O atual presidente Lula vem colocando as pautas do governo. Acho que é muito cedo para avaliar, né?
Mas é um governo totalmente diferente, né? Oposto ao que passou. E acho que muito cedo para avaliar. Agora, essa questão dos municípios, principalmente dessa participação do governo federal, que é o FPM, que é o Fundo de Participação, né, Municipal, tem prejudicado demais as gestões. E os prefeitos, sinceramente, eu tenho andado e tenho recebido os prefeitos, ele já tem prefeito desesperado. É uma coisa que não acontecia mais, era prefeito sair daqui da Bahia para poder bater na porta de deputado, para ir para Brasília. Você tem prefeito aqui que está tendo que ir de 15 dias a Brasília para poder tentar sobreviver, né, em sua gestão. Então, eu acho que, nesse sentido, deu-se um passo atrás. Né? Essa centralização novamente de Brasília, de ter que ir para Brasília, de ter que mendigar deputado para poder que as coisas aconteçam, mas eu espero que seja apenas um problema momentâneo que se resolva, mas está chegando a um ponto de realmente causar um transtorno muito grande. Já estão falando aí até em paralisação de prefeitos, de ir para Brasília todos os prefeitos para poder tentar uma mobilização maior, mas não tenho visto uma resposta ainda do governo federal com relação a resolver isso, não. Isso é um problema que atinge eu falo porque atinge diretamente a gente aqui no cotidiano aqui do Sudoeste, né? Aqui em Conquista você não vê esse reflexo, mas as cidades pequenas elas estão realmente desesperadas. Quase que exclusivamente do Fundo de Participação dos municípios. Que... Você pegar uma cidade igual Cândido Salles, que recebeu 400 mil a menos em um mês, 400 mil, o cara não tá, o gestor não está preparado para receber uma notícia dessa. Outros municípios, 300, outros 600... Então, faz falta para poder pagar o salário, faz falta para poder fazer algum tipo de serviço básico. Então, isso é muito preocupante e acaba pegando de surpresa, porque você só sabe que chega a menos depois que o dinheiro chega na conta, né? Você não é avisado antes. Então, realmente é um problema a ser resolvido aí e a gente espera que tenha solução aí o mais rápido possível. Tiago, vou trazer um pouco a questão para a Conquista, né? Nos bastidores a gente ainda comentou um pouquinho sobre a política local e tudo, e agora vou pedir para você uma avaliação da gestão da prefeita Sheila Lemos, né? Você que, sua relação aqui com Conquista, você já comentou, o que você está achando da gestão dela? Wilson, na verdade é o seguinte, eu tenho até uma boa relação com a prefeita, mas eu acho que o que falta na gestão de Sheila, eu acho que na verdade é o seguinte, Conquista, ela é pautada desde Pedral para cá, que é quando era novinho, mas ainda participei, via ainda alguma coisa acontecer, né, nessa questão política. De Pedral para cá, a Conquista foi marcada por todas as gestões ter algo de impacto para deixar para a sociedade conquistense. Então, todos os prefeitos que passaram deixaram uma grande obra, deixou um trabalho, deixou um marco, né, em seu nome, em sua gestão. Eu acho que o que falta hoje para a Sheila é isso. Sheila está terminando os 4 anos dela de prefeita, mas ela ainda não tem nada assim para falar qual foi a grande obra, qual foi o grande marco da gestão de Sheila para a vitória da Conquista. Ela não tem isso ainda, né? A não ser que ela consiga fazer isso daqui até o final do ano que vem, mas eu vejo isso, o nome dela hoje tem que ter essa preocupação de que ela pode passar os 4 anos e ser apenas mais uma prefeita de Conquista. Ou então, ela pode passar os 4 anos e ser, não, Sheila, a prefeita de Conquista que deixou tal legado para a cidade. Então, como todos deixaram. Conquista chegou no patamar que chegou, seja administrado pelo PT ou seja administrado por outro partido, de direita e de esquerda, não importa. Conquista chegou no patamar que chegou, né? Uma das melhores cidades para se morar no Nordeste, com todo esse potencial. Conquista é conhecida quase no Brasil todo. Você vai em São Paulo, você vai no Rio, todo mundo já ouviu falar de Conquista. Então chegou nesse patamar porque conseguiu ter gestões boas para chegar nesse patamar. Então a responsabilidade de quem vira prefeito hoje de Conquista é muito grande, né? Então para você tem que nivelar por cima, porque realmente os legados deixados até hoje foram muito grandes e muito impactantes. Então, ela tem que ter essa preocupação. Avalio, assim, acho que um governo aí de uma mediano, mas que ela se acordar, se ver um pouco para esse lado aí, tanto ela quanto o grupo, ter essa preocupação, acredito que pode dar algo a mais aí até o final do ano que vem. Projetando 2024, você
hoje se enxerga na gestão de Sheila, no caso, na candidatura dela à reeleição, qual, digamos assim, a porcentagem de favoritismo que ela teria? Estaria mais abaixo dos concorrentes? Ou... Olha, Wilson, quem está no governo sempre tem um pouco de vantagem, né? É até uma vantagem, às vezes, um pouco injusta, mas quem está no governo tem um pouco de vantagem, porque enquanto o outro promete fazer para o ano que vem, você pode fazer agora. Né? E aí, acaba que essa disputa fica um pouco até desleal. Mas, olhando por esse sentido, olhando algumas pesquisas que eu tive acesso, eu acho que vai ser uma política polarizada e muito disputada. É muito cedo para você dizer que, igual eu vejo alguns dizer, não, que Sheila está acabada, não tem condição nem de ser candidata, e está muito cedo para dizer que Sheila está reeleita, como outros também falam aí, vai ser reeleita tranquilamente. Então, eu acredito que vai ser uma eleição muito disputada. E a gente tem um detalhe que a gente estava até conversando aqui antes de começar o podcast. O eleitor de Conquista é um eleitor muito politizado. Até você vê até pelas manifestações políticas, elas são bem reservadas, elas são... você não vê a população de Conquista abraçar loucamente um candidato, não tem paixão. Não existe aquela massa de manobra que tem em outras cidades. Não tem essa paixão aqui. Aqui tem muita razão no voto, né? E talvez isso explique o porquê que Conquista chegou onde chegou, né? Porque, na verdade, realmente é uma cidade muito, de eleitor muito politizado. Então, o eleitor, ele vai para a urna consciente do que ele quer. Realmente, a massa de manipulação é muito pequena. Aqui no município eu vejo isso, na verdade, né? Então, eu acredito que hoje, pela sensação que eu vejo na cidade, é que, na verdade, a maioria, se eu dizer assim, qual é a porcentagem maior que você vê hoje, eu vejo a maioria sem saber ainda em quem votar, né? Muito pouco para um lado, para a gestão, e muito pouco para o outro ainda, que seria pré-candidato Valdenor, que são os dois principais, e também outros também com terceira via, como o próprio Washington, eu ia né? perguntar nesse sentido. A gente já... É uma pergunta recorrente no Interior Baiano Notícias para as pessoas que estão ali, de certo modo, ligados à política conquistense. Você enxerga a possibilidade de surgir e de até crescimento de alguma terceira via? E aí eu vou citar a própria candidatura de Washington, talvez uma consolidação, quem sabe, da candidatura de Lúcia Rocha, o Marcos Adriano, que é pré-candidato pelo PDT, e outros nomes que despontam aí também, tentando ser uma terceira via, né? Aí eu acho que, na verdade, na política, pra gente que gosta de política e pra gente que gosta de ver boas gestões, quanto mais candidato, melhor, né? Claro que tem que ser candidaturas viáveis, né? Não pode ser, a gente não pode tratar a política como uma aventura. Mas candidatos com boas intenções, com boa condição de trazer para a administração um bom projeto, eu acho que é tudo válido. Eu acho que todos esses têm condições de ser prefeito. Lúcia já tem um histórico político muito importante no município, né? O próprio PT tem a sua história aqui no município também. O grupo de Sheila aí que acabou herdando parte do grupo de Erzen. E aí você tem outras pessoas, o próprio Washington Rodrigues agora entrando aí com esse viés bolsonarista, né? Que é algo que vem surgindo. Os outros candidatos também correndo por fora. Eu acho que tudo isso soma demais para a política. Agora, precisa ter realmente representatividade, né? Não pode ser simplesmente uma candidatura aventureira, porque senão realmente não vem para somar, né? Mas eu acredito que quanto mais candidatos e com boas ideias, com boas discussões, só tem a trazer boas conversas e muito progresso para a política do município. Você falou da candidatura de Washington, mais à direita. Eu vou fazer um parêntese aqui para que o ouvinte, o espectador do Interior Baiano, entenda o contexto. Tiago é filho do comandante Rangel, que foi candidato ao Senado em 2018, não é isso? E obteve a votação mais de 500 mil votos, candidatura ao Senado, e na última eleição foi candidato a deputado federal, com mais de 20 mil votos também. E é bastante ligado, hoje é do PL, né?
bastante ligada à direita no estado da Bahia. Hoje, você poderia dar pra gente algum bastidor dessa candidatura de Washington? Se existe... Porque assim, esse eleitorado de Washington, você acha que pode impactar também na eleição de Sheila? Essa candidatura de Washington, você acha que tem condição de ir para frente, de se consolidar também como uma candidatura nesse campo da direita conquistense? Então, Wilson, na verdade, assim, eu estou um pouco afastado dessa... Eu tive a participação efetiva na candidatura de deputado federal do meu pai, né? Que é meu pai. Então, logicamente que eu iria acompanhar, ajudei da melhor maneira possível. Principalmente aqui em Conquista, né? Que onde ele teve aí, se eu não me engano, mais de 3.500 votos, só aqui na cidade. Então, assim, acompanhei todo esse processo na parte eleitoral dele. Depois da campanha, acabei me afastando um pouco, até porque em janeiro eu assumi o Civalerg, e aí 19 prefeituras, 19 prefeitos, e aí você tem que ter uma postura um pouco mais, né, mais de gestão mesmo, e um pouco menos de política, e acabei me afastando, não tanto do pessoal do PL, até porque não fazia parte do partido, né? Mas acompanhei meu pai como candidato e conheci muito o pessoal. Essa parte aqui do PL de Conquista eu não tenho acompanhado. Tenho acompanhado, assim, pelos bastidores, via entrevista de Washington e tal. Mas acho que o Washington é um bom nome para a Conquista. Vejo ele com muita seriedade, um cara sério, um cara que tem um histórico recente de conquista, porém eu acho que com boas ideias, né? E acredito que o projeto e o discurso dele tem muito a somar para a conquista. Aonde ele poderia somar para um lado ou para o outro, eu não sei. Eu pelo que eu conversei até com meu pai agora da última vez, me parece que a candidatura dele é sólida. É uma candidatura que realmente tem vontade de acontecer. Não é nada para que venha colher de um lado ou de outro. Realmente me parece que ele vai ser candidato mesmo, e aí agora vai depender da consolidação do grupo, das condições e do próprio discurso, para convencer a sociedade de que o projeto dele vale a pena para a conquista, né? Mas é uma pessoa que não tive muito contato, mas vejo muitas entrevistas, vejo os discursos dele, é uma pessoa que parece muito centrada e que tem muito a contribuir aqui para os projetos de conquista. Me bateu uma curiosidade aqui. Seu pai foi candidato ao Senado, foi candidato a deputado federal, e você é uma pessoa que está diretamente ligada à questão política. Tem alguma pretensão de entrar na política? Já alguma movimentação visando 2024? Como é que é isso? Não, isso eu não tenho pretensão política. Eu gosto muito de política, mas como eu gosto de falar, eu gosto de fazer política para os outros, né? Já participei de eleições municipais, lá com o Pedrinho, lá em Encruzilhada. Participei na eleição do meu pai também, quando foi candidato a prefeito em Luiz Eduardo Magalhães, na candidatura dele de Senado, na candidatura dele de deputado federal. E gosto muito de participar, mas nos bastidores, pensando na parte de estratégica, parte de organização, qual a melhor forma de abordagem, qual a melhor forma de trazer os projetos, pensar junto à política, pensar junto os projetos políticos para aquela região ou para aquela candidatura. Gosto muito disso. Agora, para mim mesmo, para que eu seja candidato a alguma coisa, realmente não tenho pretensão. Prefiro ficar aí nos bastidores e ajudando de alguma outra forma. Colocar o nome na urna? Não acho que não tenho muito perfil para isso, não. A gente já está caminhando aqui para a reta final do bate-papo. Ainda tem alguns quadros que quem acompanha o Interior Baiano já conhece, e você não vai ficar de fora de responder. A gente vai lhe colocar aqui, apertar um pouco aqui também. Mas antes, uma curiosidade. Todo mundo que vem aqui no Interior Baiano, a gente acaba pesquisando um pouco e tudo. E eu vou falar de um assunto que a gente não tocou aqui quando você fez sua apresentação. Eu sei que seu esporte é vaquejada. Então, conta um pouco pra gente, até como é a sua relação, essa sua relação com a vaquejada. A gente acompanha um pouco pelas redes sociais também, um pouco essas disputas, né? E queria entender também um pouquinho também como é que sua relação hoje. Na verdade, assim, eu tenho, desde novo, na verdade, até por conta familiar, eu tenho um espírito muito aventureiro, né? Então, desde o início, meu pai
Eu, muito pequeno ainda, meu pai corria de automobilismo, autocross, inclusive, que tinha aqui em Conquista, né? Antigamente, tinha uma pista aqui ali próxima do aeroporto antigo. Sim. Autocross, que é aqueles carros que correm em pista de lama, né? Aqui tinha um circuito. O pessoal mais antigo aí vai saber das corridas de autocross que tinha aqui. Meu pai corria aqui, corria lá no oeste da Bahia. Aí depois fiz motocross, aí participei de vários esportes, depois fui para aviação, virei piloto, aí acrobacia aérea, tudo que envolvia um pouquinho risco, de adrenalina, né? Assim. a gente fez aí durante quando era mais novo. Aí, quando eu vim para a Conquista, acabou que eu sempre gostei de cavalo, sempre gostei dessa parte de cavalo. A gente sempre teve fazenda lá na região, não muito grande, mas a gente sempre estava envolvido com alguma coisa com relação a essa parte rural. E conheci a vaquejada aqui, né? Eu já ouvia falar, mas conheci mesmo de perto, como é que era, a criação e tal. E aí as coisas foram acontecendo, as amizades e tal, e aí eu conheci o esporte. Um dia eu falei, rapaz, eu acho que eu vou começar a treinar isso aí, porque eu gostei. Aí treinei, comprei o primeiro cavalo e fui treinando, fui devagarinho e, rapaz, é um esporte, assim, extremamente apaixonante. Da primeira vez que eu comecei, eu não consegui parar mais. Realmente, a gente brinca que parece que é um bichinho que pica a gente, que realmente é um esporte de adrenalina muito grande. E assim, o meio é muito bom, as famílias, as amizades, né? Então, e o contato que você tem com o animal é muito interessante, com o cavalo principalmente, né? Que é um negócio fascinante, assim, a paixão que você acaba criando pelo bicho, pelo cavalo. Então, aí eu dividi aí um pouco essa parte, que hoje é o momento, assim, que eu me desligo do mundo. É quando eu tô na vaquejada, quando eu tô no meu aras. Hoje eu tanto pratico o esporte da vaquejada, como sou criador também, né? Tenho garanhão, faço alguns filhos dele para vender em leilões, para vender para alguns clientes, né? E a gente tem essa parte de reprodução e tem a parte também do esporte, mas é um esporte, assim, apaixonante, né? E tem crescido cada vez mais, né, no Nordeste, tem se profissionalizado, que é muito importante, né? Tem se preocupado muito com essa parte de bem-estar animal, e o pessoal tem se conscientizado muito. Então, isso trouxe para a vaquejada os anos estão se passando e trazendo cada vez mais seriedade, tratando realmente como um esporte. Um esporte tem que ser tratado, né? Com seriedade, com profissionalismo e com tudo, e eu vejo isso acontecendo, e isso é muito bom. E aí, quanto mais organizado você vai se apaixonando mais, e como eu te falei, é um momento que, quando eu tô na vaquejada, eu me desligo do mundo, e ali eu curto aqueles dias que eu tô ali, e tanto quando eu tô na vaquejada, quando eu tô no meu aras, e é um esporte apaixonante. Só quem conhece que faz para poder entender. E faz parte da cultura nordestina, principalmente, tá na música, tá na literatura, tá em todos... Exatamente. Vários pontos aí. Bem, a gente tá caminhando para a reta final e temos 2 quadros, digamos assim. Mas antes, eu vou fazer aqui um merchan aqui pro Interior Baiano. Interior Baiano Notícias. Você não pode deixar, você que tá assistindo aí, vai lá agora rapidinho. Aliás, espera a entrevista acabar e digita interiorbaiano.com.br. Confere todas as notícias. Lá temos muitas notícias de diversas cidades do interior da Bahia. E não só no site Interior Baiano, mas também no YouTube. Você que está acompanhando pelo YouTube, você que está escutando, pega esse canal aí, vá na playlist de cortes, vá na playlist de episódios completos, visualiza tudo que tem de melhor, porque muitas entrevistas legais, muita gente boa passou por aqui. E quem não é inscrito, a gente sabe aí que identifica que boa parte de quem acompanha o Interior Baiano não está inscrito no canal. Então dá essa força aí, se inscreve no canal, fica ligado em tudo que tem no Interior Baiano, que novas entrevistas virão, muita coisa boa vem ainda. Mas não acabou, nós vamos aqui agora para uma parte importantíssima desse bate-papo, colocar o Thiago aqui na roda. E como ele tem essa relação com conquista, a pergunta vai ser direcionada à conquista, a gente sempre direciona para algum lugar. E a gente fez a avaliação aqui da prefeita Sheila, você fez a sua avaliação. Gente, sempre deixando claro, a avaliação da gestão da prefeita Sheila. Nunca tom pessoal aqui, o interesse do Interior Baiano e também de quem vem aqui, seja aliado ou não, a própria prefeita também
na oportunidade que tiver aqui, vai poder também dar a própria nota dela. Mas você é agora, a responsabilidade é sua, Thiago. De 0 a 10, qual a nota da gestão da prefeita Sheila Lemos? E uma breve justificativa. Então, eu daria nota para a gestão de Sheila, eu daria nota entre 6 e 7 aí, mas vejo com potencial de melhora daqui para o ano que vem, né? Ela tem alguns projetos importantes daqui para o ano que vem e, assim, é como eu digo, né? Tanto para um lado quanto para o outro ganhar, ele não precisa agradar 100%, ele precisa agradar metade mais um, né? Precisa convencer metade mais um. Eu acho que a avaliação dela é mediana, né? Mediana para bom, mas acredito que com chance de melhora, né? Mas depende dela, depende do grupo de trabalho, de realmente mostrar algo a mais, que eu acho que é o que a população de Conquista espera. É um pouquinho mais um pouquinho de raça, sabe? Para mostrar um pouco mais de serviço, para dar uma organizada e para trazer como eu disse, um marco na gestão para que as pessoas confiem nela por mais 4 anos ou que não confie e dê oportunidade para outro. Pronto, justificou e deu a nota. Não saiu mas diz, não ficou em cima do muro, digamos assim. Ó, nós temos um segundo quadro. Esse aqui eu acho que é talvez o preferido de quem acompanha o Interior Baiano. E nós listamos aqui 8 nomes e vamos pedir 8 definições. Você que já acompanha o Interior Baiano conhece. E as definições, a gente pede que seja em uma palavra ou em uma frase curta, bem breve, para também não facilitar demais. Eu tenho aqui 8 nomes. Inclusive tem nomes aqui que tá fácil demais. Na verdade, a gente poderia até ter mudado esse roteiro. Mas vamos fazer aqui. E vou começar. Primeiro nome, Jerônimo Rodrigues. Acredito que surpresa, boa surpresa. ACM Neto. Falta identidade com o interior baiano. Fred Vasconcelos. Melhor prefeito da Bahia e não precisa eu dizer, basta pegar as pesquisas de aprovação lá da cidade dele. Pedrinho Lacerda. Um irmão que a vida me deu. Sheila Lemos. Uma mulher espetacular, mas uma gestora que talvez precise um pouco mais de ajuda para que decole de vez. Valdenor Pereira. Como deputado, muito bom. Como prefeito, se tiver a oportunidade de ser, acho que uma incógnita ainda, né? Bolsonaro. Bolsonaro perdeu a oportunidade de ser, talvez, o melhor presidente do Brasil. Simplesmente por falas e não por atitudes. Lula, eu diria o seguinte, não dá para falar em uma palavra, mas eu diria o seguinte, Lula foi um bom presidente no passado, mas eu acredito que nos dias atuais, eu acho que todo mundo tem seu tempo. E eu acho que não seria mais o tempo dele. Não falo nem de direita nem de esquerda. Eu acho que o Brasil merecia uma pessoa com ideias de 2023, e não com ideias de 2003, 2002. E Lula, ao que me parece, está querendo reviver ideias e coisas de 2002, e a realidade hoje é outra. Eu vejo isso com um pouco de preocupação, mas jamais desejaria um insucesso, né? A gente é brasileiro, a gente quer que sempre dê certo. Então, vejo com um pouco de preocupação por conta disso, né? Mas torço para que dê certo. É isso aí, definiu 8 nomes. A gente até tem uma brincadeira, que quando o Júlia tá aqui, que a gente vai deixar sempre nomes a mais, né? De extra pra gente fazer. Mas foi muito bom, de qualquer forma. E, Thiago, o bate-papo já acabou, assim, dava pra gente até desmembrar mais assuntos e falar de política aqui. A gente comentou aqui, dava pra ficar horas. Dá. Mas isso vai ficar para um segundo episódio. Quero agradecer a sua participação. Muito obrigado mesmo pela presença aqui no Interior Baiano. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, adoro o programa de vocês, acompanho aqui desde o início, sou fã,
E obrigado mesmo pela oportunidade de falar um pouquinho do consórcio, falar um pouquinho de política. Muito gostoso essa conversa. E quem sabe mais na frente a gente tenha mais outros assuntos para debater futuramente aí. Obrigado. Valeu, Thiago. E vamos ter sim, gente. É porque a gente não dá tudo num episódio só. A gente aguenta um pouquinho para até mesmo o povo ficar na vontade, não quero mais. Gente, agradecer a você que acompanha o Interior Baiano Notícias e dizer para você ficar ligado. Viu? Tem muita coisa boa pra acontecer. E no próximo, garanto que Júlia vai estar aqui do lado. Pode deixar aí no comentário também. Deixa aí no comentário quem você quer ver aqui nos próximos episódios. E também fala aí, que eu sei que vai todo mundo perguntar por Júlia, mas eu já expliquei. No próximo ela tá aqui. Gente, muito obrigado. E é isso aí. Valeu, Thiago. Valeu, gente. Valeu, até pessoal. mais. Até a próxima.